O cliente disse não. E agora? Dentro do processo de vendas, nós precisamos nos acostumar com os nãos. É uma coisa muito comum acontecer. Nem todos os leads que você vai atender vão te responder, assim como nem todos os leads que você abordar vão querer fazer uma reunião com você. Então nós precisamos entender que o processo do não é uma coisa natural. Digamos que você tenha feito a abordagem do lead, você conseguiu agendar a reunião com o cliente, você fez a apresentação do produto tudo direitinho e no final o cliente disse não. Esse não ele pode ter vários significados e dentro do processo de vendas, com o tempo de prática, você vai conseguindo entender exatamente por que, que o não acontece. O não pode ser um simplesmente no momento não. Neste momento, eu não quero comprar o produto. Significa que esse cliente futuramente pode comprar de você. Esse não, ele pode significar não entendi aonde esse produto vai poder me ajudar de uma forma mais profunda. Esse não, ele pode significar o não gostei do produto, não gostei da abordagem, não gostei de você, não gostei da apresentação da empresa. De repente, esse cliente já tenha um outro fornecedor que ele já esteja mais alinhado ou ele já se acostumou com um determinado processo. O porquê que esse não aconteceu? A primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar o porquê que isso está acontecendo, o porquê desse não. E é bastante natural. E o não, ele nunca pode ser analisado como algo pessoal. Se o cliente disse não, ele está dizendo não para ele, porque ele não quer, naquele momento, dar um passo à frente. Eu vou compartilhar algumas coisas com você que eu acho muito importante para que a gente possa analisar o porquê que o não acontece. E o primeiro passo da venda é a preparação. O que é a preparação? É entender quem é o cliente, quem é o nosso potencial cliente, quem é o produto, qual é a oferta que vai ser lançada, qual é o produto que vai ser demonstrado, de que forma a gente vai levar para o cliente ou para as pessoas uma informação e essas pessoas vão, através dessa apresentação ou desta preparação, essas pessoas elas vão identificar se faz sentido para elas aquele produto ou não. O segundo ponto é a prospecção. Quando a gente trabalha com geração de leads, a prospecção ela pode ser o quê? Pode ser um post na sua rede social, pode ser uma informação que vai ser lançada no seu blog, pode ser uma campanha de Facebook, de Google, ou seja, uma campanha paga, impulsionada. E essa prospecção é levar a informação que foi preparada e foi estudada para as pessoas que talvez sejam o meu público de interesse. E a partir do momento que haja a prospecção, nós começamos a receber o lead, ou seja, nós que trabalhamos com o atendimento do lead, nosso trabalho começa após a prospecção. E analise uma coisa comigo. Eu não sei se você já passou por isso, mas no início da minha carreira eu trabalhei com venda, a gente chamava de PAP, que era o porta a porta. Eu trabalhava com venda de telefonia corporativa, ou seja, a gente vendia planos corporativos de celular. Eu lembro que a gente batia de porta em porta e fazia uma abordagem totalmente fria, pedindo para analisar as contas da empresa de celular para saber como poderíamos ajudá-los a reduzir os custos das faturas telefônicas. E assim nós fazíamos. E tinha dias que nós batíamos em 30, 40, 50 empresas diferentes para conseguir falar com uma pessoa. Às vezes passava o dia inteiro e não conseguia. E esse passo da prospecção, ele é um dos pontos assim mais indesejados dos profissionais de vendas, que é a abordagem fria. Quando nós recebemos o lead, nós recebemos um cliente que já disse: olha, talvez eu tenha interesse nessa solução. Então, o passo da prospecção e da preparação já foi superado. Então, nós temos que entender, quando nós atendemos o lead e quando nós fazemos a abordagem do lead, nós já estamos bastante evoluídos dentro do processo. Nós já temos pessoas que se interessam por aquela solução. E nós nunca podemos deixar isso de lado, esquecer esse ponto. Porque quando nós começamos a entender que o cliente realmente está interessado no produto, a gente está um passo à frente. Então, na prospecção é onde começa a surgir os interesses. Depois, a gente recebe o lead através da prospecção, nós precisamos fazer o quê? Abordagem. Qual vai ser a nossa abordagem? Nós já conversamos nas aulas passadas
que é importante que você faça, que você escreva diversas formas de você abordar o seu cliente e que você vai evoluindo e melhorando essas abordagens. Então, será que o cliente disse não porque a sua abordagem não foi uma abordagem positiva? Quando você mandou uma mensagem para o cliente, seja de WhatsApp ou por e-mail ou de qualquer outra forma que você tenha contactado esse cliente simplesmente respondeu uma frase ou não respondeu nada. Então, às vezes, nós temos um problema de abordagem. E é por isso que nós precisamos estar evoluindo todos os dias para que a gente possa melhorar esses processos de venda. O próximo passo é o levantamento de necessidades. E esse é um ponto importante porque muita gente falha aqui. Às vezes o cliente simplesmente te diz não porque você não levantou as necessidades ou você não ouviu o cliente o suficiente para que ele pudesse expor para você quais são as preocupações que existem e o que ele precisa resolver e o porquê que ele entrou em contato com você, onde ele busca uma solução. Então, o levantamento de necessidades é o ponto onde a gente consegue gerar a conexão com o cliente. Eu costumo dizer que é um dos momentos mais importantes do processo de vendas, porque quando você consegue gerar uma conexão e o cliente entende que você pode ajudá-lo de uma forma mais pontual, com certeza esse cliente ele vai se abrir mais com você. A partir do momento que você levantou as necessidades, você vai abrir um próximo passo que é a apresentação. Ou seja, você levantou as necessidades do cliente, você vai dizer para o cliente que sim, a sua solução pode ajudá-lo em tais pontos e você apresenta o produto para ele. E aí você faz a apresentação diante daquilo que o cliente identificou como necessidades. E após a apresentação do produto, a gente vai para a proposta ou negociação. Apresentado o produto, a gente vai fazer a proposta ou a negociação. E o não pode acontecer aqui também. De repente, o cliente possa comprar esse produto mais barato em outro lugar, ou de repente ele não viu o valor suficiente no seu produto. E normalmente, quando o cliente aborda o preço como um impeditivo, normalmente é porque ele não enxergou o valor e não entendeu como você vai ajudá-lo de uma forma pontual. Então, esse é um ponto importante do processo de vendas. Após a negociação e a proposta, nós vamos para o fechamento. E, às vezes, um fechamento mal feito, e a gente já falou a respeito disso, às vezes você recebe o lead, você faz a abordagem, você faz o levantamento das necessidades, você faz a apresentação do produto, você faz a proposta, e na hora de fazer o fechamento, você se sente inseguro. E essa insegurança é percebida pelo cliente, e isso faz com que o cliente ative aquela luzinha vermelha com relação a preço, com relação à qualidade, com relação a muitas coisas. Então, quando você apresenta um produto e você sabe que esse produto vai ajudar de uma forma profunda o seu cliente, você simplesmente vai dizer: olha, para que eu possa te entregar essa solução, os valores são esses e as condições são essas. Qual é a melhor data para que a gente possa estar entregando o produto? Ou qual é a melhor data para que a gente possa estar levando para a sua empresa essa solução? Então, quando você faz um fechamento da forma correta, as coisas acontecem de forma muito natural. Às vezes o não pode vir no fechamento. E a venda termina aqui? Não, porque a parte mais importante da venda chama-se pós-venda. O momento da venda, do fechamento, na hora que o cliente paga o produto, não é essa hora que nós temos que comemorar a venda. A venda ela tem que ser comemorada quando o cliente está usufruindo da solução, quando ele está começando a entender o quanto aquilo vai poder gerar de resultados para ele. E é nesse momento que é importante que você faça uma visita para o cliente, que você faça uma ligação e que você se coloque à disposição, porque isso vai fidelizar esse cliente e é bem provável que o cliente fidelizado ele te traga indicações de outras pessoas que possam precisar da sua solução. E a venda por indicação, ela é uma venda bem mais assertiva. Então nós precisamos fazer o pós-venda da forma correta para que possamos eliminar os nãos. Quando o cliente diz não, o importante é você fazer uma análise de tudo aquilo que você apresentou para o cliente para entender o porquê que esse não aconteceu. E se você fez tudo certo, se está tudo ok e o cliente mesmo assim te disse não, não tem problema, está tudo certo. Isso, no processo de vendas, é apenas uma coisa natural que acontece. O cliente viu a solução, achou que aquilo não era para ele e está tudo certo. Existe uma pergunta que é bastante comum. Lúcio, o cliente diz que quer comprar de mim, gostou do meu produto, mas não tem condições. Como eu faço para reverter essa venda?
E a resposta é muito simples: deixa de ser bobo, foca em quem pode comprar de você. 2 erros de qualificação de lead que você não pode cometer. Um deles é você não focar em pessoas que não podem comprar de você. E o segundo deles é tenha certeza de que você está falando com a pessoa que tem decisão no processo de compra. Esses 2 pontos são primordiais para que você consiga gerar a venda. E se depois de tudo isso o cliente não quiser comprar de você, não tem problema nenhum. Passe para o próximo lead e dê o seu melhor.